Oi gente, meu nome é Lara Tiz, eu sou arquiteta e se comprar um imóvel pronto, em que você consegue entrar nele, visitar, tocar, já é difícil, imagina comprar um imóvel na planta. Hoje eu vou te dar algumas dicas para você entender um pouquinho melhor sobre como esses projetos são apresentados, para você conseguir fazer uma escolha bem feita de qual imóvel você vai morar. A primeira dica que eu tenho é: se o estande de vendas está construído no terreno, ótimo, todas as vezes que você for lá, você vai estar visitando o terreno onde vai ser construído e você vai conseguir avaliar melhor as coisas, todas as coisas, o trânsito, a vizinhança, a situação do terreno. Se o terreno tem algum barranco por perto que possa vir a ser um problema para você ou para a obra, né? Se o lote vizinho está construído ou não. E se, por exemplo, ele for construído, como que ele vai ser? Se você olhar para todos os outros prédios que estão por perto, você já vai conseguir mais ou menos imaginar como que esse outro prédio vai ser construído com relação aos afastamentos. Sendo assim, você vai saber mais ou menos se o seu prédio vai ficar colado no próximo prédio que será construído ao lado ou não, se vai ter provavelmente uma janela virada para outra ou não. Agora, se o estande de vendas não fica no terreno, passa lá quantas vezes forem necessárias para você saber se a localização e se tudo isso que eu te falei vale a pena para você. Dá uma avaliada. Esse apartamento que você está comprando na planta, ele tem um decorado desses? Repara se esse apartamento decorado possui portas. Da primeira vez que eu fui ver um apartamento decorado, eu não tinha reparado isso. Mas depois eu fui ver que esses apartamentos não têm as portas. Por que eles não têm as portas? Porque a porta, ela tem um espaço que ela ocupa ali, né? E no decorado, você vai conseguir colocar uma coisinha pertinho da porta, independente do tamanho da abertura da porta. Não vai influenciar em nada. E o ambiente vai parecer mais amplo. Não se deixe enganar por grandes espelhos. Eu já falei em vários vídeos que os espelhos dão a sensação de ampliar o ambiente. Mas você não pode se deixar enganar nesse caso para você não comprar um apartamento que seja menor do que você está achando que ele realmente é. Nossa, e como é lindo aquele apartamento decorado, né? Lindo, os móveis são lindos, objetos decorativos, flores, espelhos. Mas e aquele apartamento com os seus móveis? Você acha que vai caber? Os seus móveis ali vão ficar bom, vão combinar com aquele apartamento, com aquele layout do apartamento? Será que vai dar certo? Ou você vai realmente trocar tudo e comprar tudo novo? Aí tudo bem, dá para fazer tudo de acordo para ficar perfeito com aquele apartamento. É bom, lógico que vai depender muito de qual construtora que você está lidando, mas é muito bom você ficar atento e ver se as medidas do apartamento decorado estão de acordo com as medidas do projeto. Porque pode ser, dependendo da índole da construtora, e é por isso que você tem que conhecer muito bem essa construtora. Pode ser que eles construam um apartamento decorado desse que seja assim 10 ou 20 centímetros maior do que ele realmente é. E isso pode não ser nada, mas para você encaixar um móvel ou outro, a cama, por exemplo, do quarto, que se faltar 10 centímetros já pode, por exemplo, não caber a sua cama, isso faz diferença. Procure saber em que fase esse projeto está. Porque se ele ainda for um projeto que estiver na fase de compatibilização, ou seja, em que o projeto arquitetônico está sendo colocado em comparação, vamos dizer assim,
com o projeto estrutural, hidráulico, elétrico, pode ser que depois que você compre o apartamento, haja alguma mudança. Por exemplo, na localização de uma janela, no layout de um banheiro, na posição de uma porta. Então você tem que estar ciente que isso pode acontecer. E provavelmente isso está lá no contrato com letras minúsculas, mínimas. Quando você fecha o negócio, você vai receber um memorial descritivo. Esse memorial descritivo vai conter ali todos os acabamentos que a edificação por inteiro vai receber, desde fachada do edifício, entrada, até a maçaneta da sua porta. Lá vai estar escrito que tipo de piso, geralmente não vem a marca, mas vem, por exemplo, piso branco, formato 45 por 45 ou similar. E você tem que prestar atenção muito nisso, porque isso vai determinar o padrão de acabamento que esse apartamento vai ter. Observe-se nas janelas, vem escrito que consta um peitoril de pedra, porque pode ser que não haja o peitoril de pedra, a janela seja assentada direto na alvenaria com acabamento de pintura. E isso não é bom. Além de sujar, porque você está ali encostando na janela, qualquer infiltraçãozinha que der na junção da janela com a base, com o peitoril, essa infiltração ela não vai simplesmente vazar para dentro do cômodo, como aconteceria na pedra. Ela vai vazar e já vai ali infiltrar naquela parede. No memorial também vem escrito qual material que é a bancada da cozinha, bancada da área de serviço e do banheiro. Se no banheiro vai ter bancada mesmo, porque às vezes pode vir falando que é pia de coluna. Tem que prestar bastante atenção nisso. Procure saber se o gás vai ser encanado, se vai ter aquecimento solar, se vai ter captação de água da chuva. Outra coisa importantíssima é se a leitura de água e luz são separadas por apartamento ou se vem no condomínio e você paga pelo condomínio. Para alguma cidade existe a lei obrigando a ser tudo separado, mas outras não. Então isso também é um grande diferencial, porque um prédio que tem independência na alimentação da água por apartamento, ou seja, você paga a sua conta de água sobre realmente o que você consumiu e não uma água total do prédio e a divisão por apartamento, significa que para a construtora o processo de construção é muito diferente, porque ela vai ter que ter um hidrômetro para cada apartamento, uma caixa de água para cada apartamento, com uma descida diferente para cada apartamento. E forro? O apartamento vai ter forro? Na cozinha e banheiro já tem, mas e nos quartos? Vai ter forro também? Que tipo de forro que é? É só de placa de gesso comum ou é gesso acartonado? Tudo isso muda bastante. Fique muito atento à técnica construtiva, porque edifícios construídos com alvenaria estrutural impedem que você faça qualquer tipo de reforma nesse apartamento. Você não pode demolir nem construir paredes, não pode abrir vãos e em alguns apartamentos eles impedem inclusive que você faça a instalação de ar-condicionado. Isso pode ser determinante para você, porque nesse caso não adianta você comprar um apartamento pensando em reformar parede. Você pode trocar revestimento, mas quebrar, aumentar a parede um quarto ou outro, não vai ter como. Então presta bastante atenção. Algumas construtoras permitem que você troque o acabamento que está especificado ali no memorial descritivo. Ou seja, você pede para não fazerem com aquele acabamento, você compra o seu acabamento do jeito que você quiser, manda para a obra e eles usam o seu acabamento. Outras construtoras possuem padrões de acabamentos, padrão 1, 2, 3, e vai variar o preço total que você vai pagar, claro, de acordo com cada padrão de apartamento. Outras obras permitem que você receba o seu apartamento, as chaves, com o apartamento no osso. No osso quer dizer que está só no tijolo, só na laje, no máximo um contrapiso.
não tem nenhum acabamento. E aí você recebe um desconto na compra desse apartamento, porque você vai deixar de consumir revestimento e de mão de obra deles, para você, depois que receber as chaves, usar o seu dinheiro para você contratar o especialista que você quiser e comprar o seu próprio acabamento. Só que tem construtoras que não permitem isso. Outra coisa também é a possibilidade de você fazer reformas mais fortes. Outra possibilidade também é você fazer modificações na planta do apartamento antes de receber. Tô indo além dos acabamentos. Tô falando agora de parede mesmo. Você pode pedir para juntar um quarto com outro, para trocar uma porta de lugar. Algumas construtoras permitem que isso seja feito. Geralmente em prédios que têm menos moradores. Esses condomínios que têm muitos prédios, de, sei lá, 500 apartamentos, provavelmente isso não vai ser possível, porque eles têm um processo que vai ter que ser muito mais rápido e é um entra e sai danado da obra. E uma vez que o seu acabamento está lá dentro da obra deles, é sob responsabilidade deles. Então eles não querem correr o risco de você entregar lá 100 metros quadrados do mármore Carrara mais caro do mundo e você ser roubada lá dentro, porque quem vai pagar é a construtora. Quando você estiver conhecendo o apartamento, eles vão te dar uma plantinha de layout. Essa planta é a planta baixa do apartamento, com as paredes, portas, e vem os bloquinhos. A gente fala bloquinhos porque na hora de desenhar a planta a gente usa em bloquinhos. Bloquinho de pia, bloquinho de fogão, bloquinho de sofá. Só que o que muitas construtoras fazem é, na hora de fazer essa planta, elas diminuem a escala do desenho do bloquinho. Então, para colocar naquela planta, eles podem diminuir assim só um pouquinho a escala do sofá. E aí vai caber uma mesa lateral, olha que bom. A mesa que vai ter 1,20 m, no desenho eles diminuem a escala assim, a mesa fica com 80 centímetros, mas fica com 4 cadeiras. Mas não vão caber 4 cadeiras numa mesa de 80 centímetros. Então, gente, fica esperto com as medidas reais do apartamento e do layout que está sendo apresentado ali. Outra coisa, esse layout que está ali vai determinar toda a parte de instalação elétrica. Então, se naquela plantinha que você está vendo, a televisão está num canto, ali, naquele ponto, vai ter uma tomada para televisão, ponto de antena, vai ter tudo que você precisa para colocar a televisão ali. E se você quiser alterar este layout, você vai ter que prever uma reforma aí na sua distribuição elétrica. E você vai ver só a planta do seu apartamento. Alguns até colocam assim sombreado os outros apartamentos do mesmo andar, para você saber mais ou menos onde que fica o seu. E isso é muito importante, porque somente vendo qual é a relação do seu apartamento com o restante do edifício é que você vai saber se tem alguma janela que dá para um vão. Por exemplo, você tem um apartamento aqui que tem uma janela lá atrás e para você tá ótimo, né? Parece que essa janela tá dando para lateral. Só que você não sabe que tem um outro apartamento espelhado do outro lado que também tem uma janela ali. Então você vai ter uma janela de um quarto do seu apartamento de frente para a janela do outro quarto do outro apartamento. Privacidade zero. E assim como você tem que saber a relação do seu apartamento com os outros, você tem que também saber a relação do seu apartamento e do seu prédio com os vizinhos. Saber se aquela janela da sua sala está dando de frente para a janela do prédio vizinho. Ou saber se aquela sua janela está dando de frente para
uma parede cega do vizinho. Você vai abrir a janela e vai de cara com um muro gigante de sei lá quantos andares. E já falando mais de uma questão de projeto, tenta avaliar, se você conseguir, se a distribuição dos cômodos é boa. Se tem muita área de corredor perdida, porque a área de corredor é uma área que você paga por ela, que está construída, e ela é perdida. Vê se tem a porta de algum quarto que dá direto para a sala, o que não é a melhor situação, porque o ideal é que a porta do quarto dê para uma circulação e não direto na sala, por uma questão de privacidade. Se imagine na porta do seu apartamento. Se for uma cozinha integrada, observa se da porta do seu apartamento ou então da área mais nobre do seu apartamento, você consegue ver a cozinha e a área de serviço. E se imagina como visita. Sentado no sofá, é uma visita formal, é o seu chefe que você está recebendo ali e ele está vendo, além da cozinha, ele está vendo a sua roupa pendurada lá na área de serviço. You're fired! Falei sobre isso no vídeo sobre cozinha integrada ou não. O layout da cozinha é bom? No vídeo em que eu falo sobre o melhor tipo de distribuição de cozinha pequena, que são geralmente as cozinhas de apartamento, você vai entender melhor. Observe se a janela do banheiro dá para fora mesmo ou para algum outro ambiente, que pode ser que você não perceba, mas a janela do banheiro pode dar para a área de serviço. Ok, esse apartamento ele tem um tamanho bom, o preço tá bom, a planta é boa e agora eu preciso só definir o andar que eu vou morar. Bom, o apartamento térreo tem a vantagem de, primeiro, não ter escada e, segundo, porque geralmente tem uma área externa. A área externa é essa que geralmente você não vai conseguir usar muito bem não. Por quê? É uma área que não tem muita privacidade. Porque essa área externa, ela é um vão de ventilação e de janela dos apartamentos superiores. Então, todos os apartamentos de cima, ao chegar na janela, vão ver a sua área externa ali embaixo. Mas se para você essa área externa vale a pena, mete bronca. Os apartamentos intermediários geralmente são todos iguais, não tem nem muita variação de preço. A cobertura, é claro, se tiver 2 andares, 3, se tiver terraço, piscina, parará, ela vai ser muito mais cara, mas aí já entra num outro parâmetro. Mas o apartamento mais valorizado que você pode escolher nesse prédio, se não for cobertura, é o primeiro andar abaixo dela. Por quê? Quanto mais alto o andar, mais chance de você estar mais alto que o seu vizinho, e aí você vai ter mais iluminação, mais ventilação e, consequentemente, também mais privacidade. Outras dúvidas também podem surgir para você que está procurando comprar um apartamento na planta, mas isso vai variar da região que você mora, da construtora que está fazendo esse prédio e do projeto. Caso você tenha alguma dúvida e tiver para comprar um apartamento, deixa aqui nos comentários e aí a gente conversa com mais calma, eu posso te ajudar um pouquinho mais. Inscreva-se no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!